Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui com o Devocional Despertar, o nosso encontro com a presença e com o reino de Deus. Amém? Essa semana falando sobre Eclesiastes, sobre os conselhos de um sábio. Romanos 15, verso 13 diz: que o Deus da esperança os encha de alegria e de paz, enquanto crerem nele. Oro para que vocês transbordem de esperança nele, mediante o poder do Espírito Santo. Hoje, falando com você especialmente sobre ainda há esperança. Sempre com 3 chaves para o seu coração. A primeira delas é: o que aconteceu ontem não define o seu amanhã. O livro de Jó, capítulo 14, versos 7 ao 9 diz: para uma árvore há esperança. Se for cortada, brota de novo e torna a viver, mesmo que as suas raízes envelheçam e o seu toco morra na terra. Basta um pouco de água e ela brota, soltando galhos como uma planta nova. Há um ditado que diz que a esperança é a última que morre, e para muitas pessoas ela já morreu. Frustrações, projetos que deram errado, traições, falências, situações que tiram de nós não somente a fé, mas a espera em algo bom, a espera que algo bom aconteça novamente. Mas se a palavra de Deus diz que há esperança para uma árvore que foi cortada, por que para você não vai ter? Talvez você está como essa árvore em alguns aspectos da sua vida. Foi cortada, alguma situação paralisou o seu crescimento, com raízes envelhecidas, ou seja, o tempo deixou sinais em você, e o seu toco morreu, isto é, você perdeu a sua base. Mas eu estou aqui hoje para falar que se você estiver junto à água da vida eterna, você vai florescer novamente como uma planta nova. Porque o que aconteceu ontem não define o seu amanhã. E muitas pessoas pegam situações, fracassos, lutas, e definem não somente o seu hoje, mas a sua identidade. Mas nós precisamos acreditar que a palavra de Deus é viva e que a promessa ela é verdadeira. A palavra aqui ela está dizendo, não de uma maneira figurativa de uma árvore, mas está falando da sua vida. Ainda há esperança para você que foi cortado, que está com a raiz envelhecida, o seu toco morreu. Se a água cair sobre você, você vai florescer novamente. O que é a água? A água é a palavra de Deus. O seu amanhã vai ser um amanhã florescido, frutífero, se você decidir permanecer junto ao ribeiro da vida, que é a presença de Deus. E você precisa se apegar a essa palavra totalmente, acreditar totalmente, porque o ontem já passou. Mas ele não pode roubar nem a alegria do seu hoje, nem a semeadura para que você venha colher amanhã. Segunda chave: se há vida, ainda há esperança. Eclesiastes 9, verso 4 diz: para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Olha que forte isso. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Se você tem vida, ainda há esperança para você. Talvez o que você precisa fazer é parar de olhar para aquilo que você passou e começar a ver o que ainda pode acontecer em sua vida através dos olhos da fé. Você precisa entender algo: o jogo ainda não acabou. Você pode começar de novo, você pode tentar outra vez, sua vida profissional pode florescer novamente, seu casamento vai prosperar, sua mente vai ser restaurada. Por que vale mais um cão vivo do que um leão morto? Porque não importa, o que importa não é a sua grandeza, mas a sua oportunidade de tentar continuar lutando. Vou repetir para você. Por que mais vale um cão vivo do que um leão morto? Porque o que importa não é a sua grandeza, é a sua oportunidade de continuar lutando. E muitas pessoas elas adoecem, elas paralisam, porque elas se lembram de tempos de glória, elas se lembram de tempos de conquista, onde tudo foi muito bom,
onde havia uma colheita abundante e ela estava por cima, e aquilo repentinamente acabou. E talvez ela não tenha humildade para começar de novo, para tentar de novo, e ela fica se lembrando e se martirizando daquele tempo de glória, e fica naquele e se, e não entende que a maior grandeza que ela tem é a oportunidade de continuar lutando, e fica olhando para um tempo onde ela foi gloriosa, olha para o tempo de luta agora, em vez de continuar lutando, ela entra em declínio. Não faça isso com a sua vida. Se há vida, ainda há esperança. Terceira e última chave: não adoeça o seu coração. Provérbios capítulo 13, verso 12 diz, em uma versão chamada A Mensagem: a esperança frustrada deixa o coração aflito, mas desejo satisfeito é fonte de vida. Tem outra versão que fala, que você conhece muito bem: esperança adiada faz adoecer o coração, desejo cumprido é árvore de vida. O que nos mata realmente é esperar. Eu sei, esperar é aquilo que nos mata, nós não fomos preparados para isso. Nos mata esperar e não ver as coisas acontecerem. Isso realmente nos adoece, é bíblico isso. Aqui a gente acabou de ler, esperança adiada faz adoecer o coração. Isso nos deixa aflitos. Mas o salmista que escreveu o Salmo 42 entendia dessa dor. Quero ler com você, Salmo 42, verso 5, a mesma versão, A Mensagem. Por que estou tão deprimido? Por que eu estou tão aflito? Põe a sua esperança em Deus. Logo voltarei a saudá-lo novamente. Ele é a minha salvação, o meu Deus. Eu quero repetir isso com você. Por que estou tão deprimido? Por que eu estou tão aflito? Põe a sua esperança em Deus. Logo voltarei a saudá-lo novamente. Ele é a minha salvação. De todo jeito, eu e você teremos que esperar. A chave aqui não é colocar nossa esperança em coisas, promessas, situações, objetivos, mas tão somente em Deus. E se você ler Hebreus 11, onde a Bíblia fala dos heróis da fé, você vai entender que muitos desses heróis morreram sem obter a concretização da promessa. Hebreus 11, 39 e 40 diz: todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Olha que lindo isso. Você precisa entender é que você precisa ter um bom testemunho por meio da fé. E o que é isso? É ter uma atitude paciente, uma vida onde você sabe que Deus tem o melhor para você, independente das circunstâncias. Tenha paciência. Paciência não é esperar. Esperar, todos nós temos que esperar. Paciência é ter uma boa atitude enquanto se espera, como diz a minha esposa Juliana. Ela fala sempre isso. Então prossiga crendo que Deus está cuidando de tudo. Eu vou repetir para você essa frase. Paciência não é esperar, é ter uma boa atitude enquanto se espera. Tenha fé, tenha paciência, ainda há esperança para você. Prossiga crendo que Deus está cuidando de tudo. Eu quero orar com você. Se você puder, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, medite na sua vida, medite no tempo de glória, no tempo de luta. Eu tenho certeza que Deus vai fazer na sua vida, amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro para que essa pessoa entenda, Pai, que o passado dela não define nem o seu hoje, nem o seu amanhã, que a vida dela, Papai, está cheia da Tua presença, da Tua glória, da Tua grandeza, e que o Senhor pode e vai dar capacidade, sabedoria e abundância para ela, Pai. Faça essa pessoa entender, Papai, que se ainda há vida, ainda há esperança, ainda há oportunidade de continuar lutando. E não deixe que o coração dela adoeça, Papai, pelo o tempo de espera, mas que ela tenha uma boa atitude, uma boa conduta enquanto ela espera, Pai, e que ela consiga esperar no Senhor, em nome de Jesus. Amanhã eu quero falar com você sobre ter um coração alinhado com o sentido da vida. Sabe, se você lembrou de alguém, mande essa mensagem para alguém, nos siga no Instagram, nos siga no Spotify, compartilhe, faça com que essa mensagem abençoe ainda mais as pessoas, em nome do Senhor Jesus, porque o que Deus fez hoje, Ele vai continuar amanhã. Não falte ao encontro. Tenha um dia abençoado, de boas notícias, de paz
e de alegria, em nome de Jesus.